E aqui, para completar o meu apagão completo no torneio, eu joguei a antepenúltima partida com esse César Rui, que me perdoem pelo final do jogo, o meu final do jogo ele foi horrível, porque eu joguei mal a partida, mas eu tinha uma posição completamente empatada, eu joguei um lance no apuro de tempo ao toque e perdi. Olha essa posição, pessoal, olha aqui. Tudo começa com essa linha aqui, muito estranha, o cara não quis seguir uma siciliana normal, então eu joguei uma linha diferente. A ideia dessa linha dele, para mim, não fez muito sentido. Então, eu joguei uma variante que trocava logo as damas. Aqui eu estava explorando as posições aqui. Só tem um detalhe nessa posição, que eu já joguei errado aqui, cometendo mais um erro estratégico, nada novo ao sol com relação ao meu nível, né? Porque eu preciso urgentemente estudar estratégia, eu erro muita coisa de estratégia. Aqui eu roquei e aqui, infelizmente, minha torre e meu bispo estão mortos, completamente mortos. Eu não consigo nem sequer jogar com eles. Olha essa posição, pessoal. Aqui o cara já me joga o bispo D6, tenta ameaçar essa posição aqui, joga C4, ele quer aprisionar minha posição, joga C5 aqui, eu tive que deixar o cara fazer um peão passado nessa posição, essa posição foi muito difícil. Eu joguei cavalo F6 de novo, aqui a ideia é jogar um torre D7 em futuro, não agora, porque ele tem bispo C6. Então ele me forçou a jogar torre D7. Aqui ele me força a perder uma das torres, ou seja, a você trocar as torres ou perder qualidade. Eu, por motivos lógicos, eu preferi perder a qualidade. Por quê? Porque olha para essa posição. Olha para essa posição aqui que eu analisei. Imagina eu jogar na posição dessa. Mesmo que eu estou com qualidade a mais. Eu não tenho condição de jogar numa posição dessa. É uma posição que eu estou completamente inferior. Aqui ele tem a ideia de jogar torre D3, depois jogar torre A3. Ele tem muitas ideias fortes aqui, que ele ganha essa posição facilmente aqui. Meu cavalo não faz absolutamente nada nessa posição. Então, aqui eu poderia ser louco de tentar um cavalo D5 para tentar o sacrifício aqui. Vai que ele aceita, aí joga esse lance aqui, ganha o peão lá, mas ele não seria tolo de cair nessa linha. Então, aqui nessa posição, eu vislumbrando essa posição final que ficaria, eu acabei decidindo, você quer saber de uma coisa? Eu vou entregar essa porcaria desse bispo e eu que vou dominar essa diagonal grande branca. Eu agora jogo bispo C6 no próximo lance e eu tô com um jogo relativamente empatado, sem maiores problemas. Aí, aqui, a ideia era, ele joga bispo E5, eu jogo bispo C6. Bispo E5, bispo C6, o jogo seguia normal aqui eu faria uma fortaleza, aqui eu não tinha como perder esse jogo. Não tinha como perder esse jogo. Aí, a questão é que ele jogou bispo D6, eu fui imbecil de querer trocar, não precisava ter jogado esse lance, eu podia ter jogado bispo C6, mantido a fortaleza, como eu calculei antes, mas aquela chance de ganhar vem à cabeça, né? Aí eu segui por essa linha aqui, ele jogou F4, eu joguei cavalo toma B1, eu quis ver a torre dele, joguei bispo C6, o bispo tem que dominar a diagonal, logicamente. Aí aqui eu comecei a tentar avançar, tentar melhorar essa posição aqui, ele jogou torre E1, para evitar E5, eu joguei Rei F2, Rei F7, jogou Rei E3, aí eu joguei E5 mesmo, sem maiores problemas. Toma E5, aí jogou torre F1, joguei Rei aqui, ele jogou C3, aí eu tive a brilhante ideia de deixar ele entrar. Foi uma ideia horrorosa, eu não sei por que eu fiz isso. Eu queria deixar ele entrar para que eu entrasse na posição dele também. Foi uma troca totalmente injusta. Deixei ele entrar aqui, joguei esse lance, ele ameaçou aqui, eu joguei bispo D5. Aí aqui eu tô perdendo o peão, joguei torre C, jogou rei D4, de forma lógica, eu tomei o peão. Aí aqui jogou torre C7, ganhou um peão meu. Aqui eu já era para ter jogado A5 mesmo. E eu joguei A5, de fato. Não, joguei não. Eu joguei rei H6. Rei H6 foi perda de tempo, eu já era para ter jogado A5 direto aqui.
Se era recurso que eu ia perder esse peão, pra que eu ia perder tempo jogando RH6? Aí eu joguei RH6, aí voltou a oposição, eu perdi tempo de novo. Não se pode perder tempo no xadrez, isso é totalmente inviável. Aí eu joguei RH5 aqui. Jogou o bispo E5, aí eu joguei A5, mas aí eu capivarei novamente, entreguei o peão de outro peão. Mas tudo isso não se compara ao lance que eu fiz, pessoal. Olhem isso aqui. Olha essa posição, pessoal. Essa posição tendia um empate. Essa posição não era muito difícil de jogar. Por quê? Eu vou te explicar por quê. Porque o meu bispo, esse meu bispo aqui, ele controla a casa C8, ele controla a casa G4, ele não tem simplesmente como jogar o rei para avançar em G4. Ele não tem como fazer isso. Ele não tem como jogar G4 cheque. Ele não tem como ficar brincando com essa posição aqui. E se ele se afasta do meu peão, eu posso manobrar esse bispo livremente. Por aqui. Se ele fica por aqui, eu manobro o meu rei livremente entre G4 e H4. Ou seja, essa posição, pelo amor de Deus. Aí, o computador dá vitória, e vai dar mesmo. Porque essa posição não entendia o empate, né? Eu errei a análise porque ele tem como jogar RB4, porque o peão dele está defendendo. O bispo dele está defendendo a posição. Só que, gente, olha isso aqui. Olha essas ideias. A ideia que eu tinha de empate nessa posição, e por que eu achava que a posição estava empatada, era que se ele tenta jogar para RB7, eu jogo para esse lance aqui. E no que ele tenta jogar isso aqui, no que ele tenta avançar, eu volto esse bispo ameaçando. Aí se ele voltar para defender a diagonal, eu volto atacando. E era justamente essa a ideia que eu tinha visto. Só tem um porém na minha ideia. Que foi porque eu não vi, por isso que essa posição não é empatada. É porque se eu tomo o peão de G3, o cara vem com H5. Aí aqui era fatal para mim. Eu não tenho como parar os dois peões ao mesmo tempo. De todo jeito ele estava ganhando essa posição, mas por que essa partida foi horrorosa? Por causa do meu próximo lance. Gente, eu ceguei, eu joguei esse lance ao toque, eu já estava com pouco tempo também. Joguei bispo C8, entregando o peão, entregando de bandeja a vitória para ele, sem maiores consequências. É que acabou, meu jogo acabou. Quando eu vi que entreguei o peão, eu já fiquei, não fiz isso. Enfim. E vejam só o massacre final aqui, foi horroroso, não tem mais o que fazer, que eu já desisti porque eu não preciso passar por essa humilhação. Enfim.